tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês finalmente sobre o meu DIU. Eu coloquei DIU de prata com cobre, então se você quer saber mais sobre isso, não te esquece, clica aqui no gostei, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo que sai por aqui. Passa lá no meu Instagram também, depois do vídeo pode ser, e nos acompanhar por lá também, tá bom? Feito isso então, bora pro vídeo. Então, gente, eu coloquei o DIU dia 8 de setembro do ano passado, de 2021, e eu contei pra vocês lá no Instagram, né, que eu tinha coloquei uma caixinha de perguntas também, e teve muita pergunta, a gente teve muita dúvida sobre isso. E eu até esperei um pouquinho pra contar pra vocês, né, agora já fez um ano, na verdade, que eu coloquei o DIU, e eu tive algumas questões ali com ele, até por isso eu me resguardei um pouco e quis contar aqui pra vocês uma experiência um pouco mais completa, né, então, um ano após o DIU de prata com cobre, tá? Então vamos começar do começo, né? Vou fazer um breve resumo aqui, tá? Sobre a minha experiência com menstruação. E aí, em seguida, eu já falo sobre o início, então, do DIU. Só pra contextualizar vocês do porquê que eu quis colocar esse método contraceptivo, tá certo? Então, assim, eu menstruei com 14 anos, na minha primeira menstruação, eu menstruava demais. Eu chegava a menstruar 2 vezes no mês. Era um fluxo muito intenso e eu sempre tive muita cólica. Então, meu primeiro ginecologista, né, me recomendou de cara tomar um anticoncepcional pra regular isso daí. Comecei, então, desde os 14 anos a tomar um anticoncepcional convencional, tradicional, né? Fui levando, então, até mais ou menos 21 anos de idade tomando o anticoncepcional, esse dali mesmo, né? E aí eu comecei a ter uma menstruação um pouco esquisita, assim, comecei a menstruar. Não era sangue de menstruação, era só uma borra preta, sabe? Menstruei por alguns meses, essa borra preta achei muito esquisito. E aí fui marcar uma consulta com a ginecologista. Ela pediu alguns exames, pediu uma eco transvaginal, pediu uma eco normal, tradicional, e aí ela viu que eu tinha cisto nos ovários. Eles já estavam de tamanhos maiores e a gente tinha que tratar isso. Tratei isso também com um outro anticoncepcional que já tratava isso, se eu não me engano era o Diane 35, e ele me ajudou bastante. Fiquei um ano, eu acho que com o Diane, e ele ajudou bastante, assim, ele tirou todos os meus cistos. E depois do Diane, então, conversando com a minha outra ginecologista que me atendeu na época, ela me recomendou colocar o DIU pra que eu não voltasse a ter esse tipo de problema, né, e até porque eu tava, né, com ali 20 e pouquinhos anos, né, no meu auge ali da fertilidade, digamos assim, passando então um período de mais ou menos 5 anos, que era o que eu tinha em mente do DIU, eu ia querer tirar então pra engravidar, né, quando fosse fazer essa troca de DIU. E aí então tava tudo certo, finalizei o tratamento com o Diane 35, posteriormente fiz alguns exames, ter certeza então que tinha acabado com todos os cistos, que não tinha mais nenhum problema, que os ovários estavam do tamanho normal, adequado, e aí então fui consultar de novo com essa minha ginecologista. O problema é que ela já não estava mais atendendo no consultório onde eu ia. Aí que eu pensei, vou ficar então um tempo ali me cuidando, né? E depois eu coloco o DIU com outro ginecologista, porque onde eu me consultava era no SUS. Eu ia colocar no SUS. E no posto onde eu ia, posto de atendimento no SUS, eles colocavam somente o DIU de cobre. Eu, na verdade, nem conhecia que tinha outro. Eles colocavam, então, esse DIU de cobre diretamente no hospital. E se não era essa médica, que ela acabou saindo e não atendeu mais no SUS, era um médico, que era um médico da minha primeira menstruação, que me recomendou a tomar o anticoncepcional. E eu não curti muito bem ser atendida por ele, então eu me recusei a ir no posto pra me consultar com ele e colocar o DIU, e até eu achei que ele nem ia querer me colocar o DIU, então eu pensei, nem vou ir com ele, vou esperar um pouco, vai entrar uma outra ginecologista, eu vou com ela e ela vai colocar o DIU. E aí, não consultei, fiquei acho que uns 2 meses, mais ou menos, né, sem nada de anticoncepcional, sem nada de método contraceptivo, apenas, né, me cuidando daquele jeito. Foi ali que eu engravidei e tive o Gael. Então, depois do Gael, pensei, vou colocar o DIU assim que for possível, porque eu quero ter o meu corpo
sem essa interferência de hormônios. Como eu já tive antes, né, problema com isso, poderia voltar, eu não queria mais, já estava decidido antes e agora vai estar decidido de novo que eu quero colocar DIU. E aí, conversando então com a minha obstetra, né, no pós-parto ali, eu perguntei para ela se poderia colocar o DIU. Ela até disse que poderia colocar, que não teria problema, só que ela achava que era melhor eu pensar melhor sobre colocar o DIU, porque eu vou ter um investimento ali para colocar um negócio que vai ficar 5 anos ali comigo, né? E se eu tirar antes, eu perco, no caso, esse investimento para se eu futuramente quisesse engravidar. E aí, então, eu fiquei até receosa, assim, na dúvida, porque a gente queria, sim, ter outro, né? A gente quer ainda ter um outro filho, mas a gente não sabe quando. A gente não sabe se a gente quer ano que vem, se a gente quer daqui a 5 anos, se a gente vai querer daqui a 7 anos. A gente ainda não sabe, isso ainda não está decidido. Tá bom? Então, conversando com ela, ela me orientou a tomar um anticoncepcional que fosse em pílula mesmo, né? Que não cortasse o efeito do leite. E aí eu continuava nesse método até eu pensar, até eu me estabilizar e ver o que eu queria da vida, para que rumo tomar. Fiquei mais ou menos 9 meses, mais ou menos, que eu fiquei tomando, então, esse anticoncepcional por pílula, porque eu menstruei também logo 45 dias pós-parto. E desde que eu menstruei pós-parto, assim, foi muito sangue, mas muito sangue. Então, eu queria dar uma cessada nisso dali. E aí, com esse contínuo, vinha assim, mas era mais escape, sabe? Não era aquela avalanche como é hoje em dia. Mas, enfim. Passado, então, esse tempo, eu fui em uma outra ginecologista, porque aquela lá que eu ia era obstetra, também ginecologista, mas obstétrica, e aí eu consultei com uma outra ginecologista, só ginecologista, pra ver também outro ponto de visão dela, porque até minha outra médica obstetra, ela comentou comigo sobre um que colocava no braço, um anticoncepcional que colocava no braço. E ali também tinha hormônio, então não fiquei muito à vontade de colocar aquele ali. Ela falou que tinha um período mais curto também, e ele era mais eficaz e não tinha tanto problema com os hormônios, mas mesmo assim, tendo hormônios, eu não queria. Então, fui conversar com essa outra ginecologista, que é a minha ginecologista hoje, particular com ela, e ela me orientou sim a colocar o DIU de prata com cobre, que ele tem uma diferença do DIU só de cobre, tá? Ele é um pouquinho menor e ele também, na parte do Tzinho em cima, é de cobre, e a parte do caninho embaixo, então, ele é todo de prata, que faz com que você sinta menos desconfortos na hora, né, da menstruação ali, né, do dia a dia que tu tá com o negócio, ele não te dá tanta cólica. Eu vou deixar aqui uma foto pra vocês do DIU só de cobre e o DIU de prata com cobre pra vocês terem mais ou menos uma noção, assim, compararem um com o outro. Eu vi os dois pessoalmente, a minha ginecologista me mostrou e eles têm, sim, uma boa diferença, assim, de tamanho. Pode ser, às vezes, imperceptível quando você olhar, assim, né, por foto, mas ao vivo eles têm uma diferença. E essa diferença já ajuda bastante. Então, falando agora da colocação do DIU. Para colocar o DIU, faz uma anestesiazinha local, nem sei se é anestesia mesmo o nome que fala, não precisa ser no hospital, tá? No SUS eles fazem pelo hospital, mas particular você pode colocar no consultório mesmo do seu médico. Eles fazem uma, não sei se é anestesia ou se é sedaçãozinha no local. Gente, não sou ginecologista, não sou médica, só tô falando. Mas enfim, é colocado lá dentro, uma agulhinha, que é modo de falar agulhinha, gente, porque é uma agulha bem grande. Tu na hora, tu não olha nada, né? Tu olha pro teto e é isso. Mas vai uma agulha lá dentro que não deixa tu sentir tanta dor. É pra dar um pouco mais de conforto nessa hora, pra não ser tão ruim, não ser tão difícil. Mas é complicado. Eu tive que colocar 5 dessas agulhinhas lá dentro. Porque, gente, não dava. Era bem desconfortável mesmo, parecia que tava rasgando ali, foi bem complicado. Teve mulheres que colocaram e não sentiram nada. Geralmente é pós-parto, assim, que é recomendado colocar já logo ali nos 3, 4 primeiros meses pós-parto, porque ainda tu tá com o colo mais aberto, né? Então ele tá mais receptível a colocar o DIU, que você sente menos desconforto. Provavelmente tu vai sentir alguma coisinha, mas ainda é uma coisa suportável, né? Mas pra mim mesmo foi muito complicado. Já tava 1 ano, eu acho, pós-parto, e gente, não tinha jeito.
Eu achei que eu ia ter que ir pro hospital pra colocar, porque daí lá no hospital, se tu precisa mais anestesia, sedação, gente, não sei como é que fala, eles te dão lá no hospital. Então eu achei que eu teria que ir pra lá. Mas a quinta vez que ela colocou, porque elas colocam pouquíssima quantidade, né? Então eu tô falando 5, parece que é muito, mas na verdade é pouquíssima. Gente, eu não sei se é anestesia, me corrijam se eu estiver errada, não tem problema, tá? Mas vou falar anestesia aqui pra vocês. É pouquíssimos ml, então tu sente aquela fisgada de quando ela coloca com a agulha lá. Eu não sei em que região que ela coloca lá essa agulha, se é no colo do útero ou onde que é, mas tu sente essa fisgada e ela dá esse alívio depois. A dor que eu senti era só na hora que ela tentava introduzir o DIU. Quando tentava chegar lá de, meu Deus do céu, a gente ouvia estrelinha, rasgava tudo lá pra dentro e eu não deixava, eu não conseguia. E aí ela tirava, tentava colocar de novo. Na quinta vez foi, assim, foi doendo bastante, mas foi. Eu cheguei assim de volta pra casa, assim, sentando assim no carro, assim, porque eu tava com bastante dor, bastante desconforto, porque como antes tinha sido tentado 5 vezes colocar, né, na verdade 4, na quinta foi colocar, eu senti bastante dor, senti bastante desconforto, eu voltei pra casa assim com bastante dor naquela região. Na barriga, assim, eram cólicas terríveis, sangrou bastante também, até eu nem sabia que ia sangrar. Ela falou pra mim colocar um absorvente depois, né, da colocação, e realmente sangrou bastante. Eu no dia, então, fiquei com aquele desconforto o dia inteiro, sangrei bastante ainda, e depois, passados 20 dias depois da colocação do DIU, eu ainda menstruei, não sei, mas sangrou. Aí 20 dias seguidos sangrou, não aquela montoeira de sangue, mas sim, sangrando todos os dias um pouco. Não tinha mais desconforto de cólica, de dor, alguma coisa ali, mas eu tinha esse sangramento. Então eu consultei de novo com a minha ginecologista, ela fez o ultrassom lá pra ver se tava tudo certinho, se ele tava no lugar, e aí ela cortou um pedacinho do fiozinho que fica pra fora do DIU, que fica um fiozinho ali compridinho, pra facilitar na hora deles puxar de volta quando for a hora de trocar, então, esse DIU. E ela cortou um pedacinho disso que pode ser o que tava me incomodando. Como eu falei, não sentia nenhum desconforto, não sentia nenhuma dor nem nada, porém sangrava, né? Então ela cortou isso dali, não deu mais sangramento, só, né, nas menstruações, e não senti mais nada. Só que em toda a menstruação eu ainda sinto, sim, bastante cólica. Nos 2 primeiros dias, assim, no dia que desce, no dia seguinte, eu sinto bastante cólica. O que eu coloco é uma bolsinha de água quente, tomo um remedinho pra cólica, pra aliviar, e me ajuda bastante. Não é uma cólica, assim, insuportável que eu não consiga levantar da cama, mas eu sinto bastante cólica. Então, isso até é uma coisa que a gente tá investigando, porque desde o início da minha menstruação, desde os meus 14 anos, quando eu vou menstruar, eu sinto bastante cólica e eu tenho um fluxo bem alto de menstruação. Desde meus 14 anos eu sempre tive muito fluxo. E agora, depois do DIU, eu tive esse aumento natural depois do DIU. É um aumento natural por conta do cobre. Você aumenta o fluxo de sangue. O DIU só de cobre, ele aumenta muito mais, tanto cólica como sangramento. O DIU de prata, ele já dá uma amenizada na cólica e no sangramento, mas ele ainda tem aquele leve desconforto a mais, né? Aquele leve aumento de fluxo, de cólica e tudo mais. Ainda que menos, mas também tem, tá bom? Passei esse 1 ano com o DIU todo mês sangrando bastante, com bastante cólica nesses 2 primeiros dias, mas todos os meses, assim, ó, regradinho. Sabe? Meu ciclo menstrual aí, meu calendário tá todo mês assim, regradinho, que nem um reloginho, gente. Tá impecável. Tu vê ali, tal data é pra descer, tal data desce. Eu tenho colocado também no aplicativo, né, pra sempre estar monitorando e não tenho problema de atraso. No começo até o pessoal perguntou se podia surgir espinha, se podia ter alguma intervenção nessa parte ali. Eu acredito que não, gente, porque o DIU, ele não tem hormônio. Então, assim, novamente, não sou médica, não sou ginecologista, estou falando da minha experiência. Eu naturalmente tenho espinha, então eu não tô sob efeito de nenhum hormônio, meu corpo tá agindo do mesmo jeito, como se não tivesse nada, e ele tem espinha volta e meia. Nos dias que eu tô entrando em TPM, que eu estou nessa tensão pré-menstrual, o meu corpo já me sinaliza total, assim, eu consigo sentir muito bem o meu corpo já sei o dia que eu vou menstruar. Quando eu entro na TPM já é escancarado, começa a surgir mais espinhas, o meu rosto
rosto fica mais oleoso. Então eu já consigo ver nitidamente. Quando eu estou nos dias férteis também, a gente consegue perceber. Se você pesquisar aí um pouquinho no Google quais são os sintomas dos dias férteis, eu não vou estar falando tudo aqui nesse vídeo, mas a gente consegue sentir bem certinho, gente, muito direitinho. Os dias férteis, dia de tensão pré-menstrual, o dia que tu vai menstruar, o dia que para, assim, gente, é muito tranquilo, sabe? Ele começa um fluxo nos 2, 3 primeiros dias alto, tem aquele fluxo, aquele aumento bem significativo, assim, de fluxo mesmo, é bem chatinho isso, mas no quarto, quinto, sexto e encerra sempre no 7º dia com um pouquinho, muito, sabe, de levinho, muito pouquinho mesmo, muito tranquilo, resquíciozinho. Encerrou no 7º dia, no 8º não vem nada, então no 8º já não existe mais menstruação, acabou, acabado. E isso é muito legal, porque realmente eu sinto e eu entendo bem o meu corpo, tudo, gente, todas as vezes, todas as etapas, assim, que tá passando, todas as fases, você consegue sentir, você consegue se entender, sabe? Questão também de quando eu tô nessa TPM agora, eu tenho, na verdade, essa TPM, porque antes com anticoncepcional eu nem sabia o que era isso, eu nem tinha essas coisas, sabe? Tipo, não mudava nada, às vezes eu tinha vontade mais de comer, assim, eu tinha um sono até a mais, nem dava bola, não sabia nem o que era isso, sabe? E agora, quando eu tô na TPM, sabe, que vem essa vontade de comer doce, que às vezes dá uma vontade de ter um sono, assim, a mais, sabe? Que fica com um sono um pouco mais pesado. É tudo da TPM, sabe? Tu consegue realmente sentir e viver essa TPM ali, que tu sabe que tu vai ficar mais irritada, tu sabe que é culpa disso. Mas antes também, com o anticoncepcional contínuo que eu tava tomando antes de colocar o DIU, eu não tinha isso, porque ele cortava, né, praticamente a minha menstruação. Vinha alguns escapes, assim, eu não menstruava, então ele ficava contínuo e eu não tinha TPM, não tinha menstruação, não tinha nada, era contínuo. E agora, sem nada de hormônio, assim, 1 ano pós-hormônio, eu consigo entender minha pele, eu sei que nos dias, né, quando eu fico, que ela vai ficar mais oleosa, que eu já consigo tratar, que eu consigo já usar um creme mais específico, porque eu sei que ela vai ficar assim, depois passa também da menstruação. É a mesma coisa que tirar com a mão, começa do nada a secar minhas espinhas, a ter, sabe, um rosto mais limpo. Claro que fica uma manchinha aqui, uma outra, porque eu também não me aguento, eu vou lá sempre futucar na espinha e acaba dando essas manchinhas, né? Mas é tiro e queda, sabe? Começou, pipoca, passou, começa a secar. E aí eu consigo entender meu cabelo, entender, sabe, todo o funcionamento do meu corpo. É bem diferente mesmo do que tu tá tomando anticoncepcional. Esse foi o primeiro ano que eu não tomei nada de hormônio, e sem tá grávida, né, gente? Porque gravidez tu não tá tomando hormônio, mas tu tá com os hormônios a loucura inteira, né? Então tu também não te conhece. Mas agora, assim, 1 ano sem nada, gente, é muito diferente de tu te conhecer. Foi muito esse ano de autoconhecimento mesmo, do meu corpo, da minha pele, de entender ali dentro como é que funcionam as coisas, sabe? Porque realmente tu consegue sentir tudo. E eu achei maravilhoso. Eu não pretendo nenhuma vez mais colocar hormônio pra dentro do meu corpo. O dia que eu não quiser mais colocar DIU, eu simplesmente não vou colocar mais nada. Não vou fazer mais isso de colocar hormônio pra dentro do meu corpo. Tu vai olhar no que tem, o que pode te causar tomando anticoncepcional, tomando hormônio, pode dar muita coisa, gente, muita coisa. Eu nem vou falar aqui, mas você consegue pesquisar isso fácil no Google. Então, só dá um Google ali e olha, não é nada legal. E a gente não quer isso, né? Então, se um dia eu não quiser mais colocar DIU, não quiser ter mais nada, o DIU dura 5 anos, tá? Você pode, obviamente, tirar antes disso, se você quiser engravidar, ou se você simplesmente não quer mais ter o DIU, você pode tirar, não tem problema, e seguir com a tua vida, né? Mas eu vou deixar, eu acho que o DIU pelos 5 anos, e após isso, então, eu vejo se eu vou querer ou não ter outro filho. Se eu não quiser ter outro filho, eu acho que o Miguel vai fazer vasectomia e eu vou seguir livre, sem nada de hormônio, sem DIU, sem me preocupar. Acho que faremos assim. E até uma pergunta, agora que eu falei do Miguel, que vocês perguntaram bastante, é sobre a relação sexual pós-DIU. Se o homem sente alguma coisa, porque tem algumas mulheres que relataram que o homem sente aquele fiozinho que fica ali do DIU. Então, às vezes, pode acontecer do homem sentir sim, né? Aí a tua médica vai lá e corta um pedacinho daquele fiozinho, que
às vezes fica um pouquinho grande, assim, né? E vai cortando aquele fiozinho que ela puxa depois do DIU pra fora, corta um pedacinho e o homem não sente mais nada. Mas com relação à relação em si, gente, o homem não vai bater lá no DIU pra machucar, pra empurrar, pra te dar algum desconforto ou tirar ele do lugar. Não, gente, não chega lá, não vai bater lá, não tem problema com isso. A relação vai estar normal, do mesmo jeito, como vocês sempre tiveram, como a gente sempre teve aqui, tá igual, não tem problema quanto a isso. Miguel não sente o fiozinho, tá tudo certo, tá tudo sob controle e a nossa relação continua do mesmo jeito, tranquila, tá, gente? Então não tivemos nenhum problema depois do DIU com relação aqui em casa. Eu até no começo, assim, eu fiquei um pouco ressabiada, assim, não de doer do DIU ou de tirar ele do lugar, alguma coisa, com relação ao engravidar depois do DIU, né? Porque, assim, querendo ou não, o DIU 99,9% tem 0,00001% de chance de engravidar. Mas é neura da nossa cabeça, né? Passei ali um ano sem nunca ter que fazer um teste de gravidez, ou ter uma menstruação atrasada, ou ter alguma coisa assim que me levasse a acreditar que eu estivesse grávida. Foi tudo muito tranquilo e eu espero que seja assim ao longo desses 4 anos ainda que a gente tem pela frente com o DIU. No mais, eu acho que era isso, gente. Se você ficou com alguma dúvida aqui, conta aqui embaixo pra mim nos comentários que eu vou responder todo mundo, tá? Mas eu acho que eu falei bastante aqui, até mais do que devia nesse vídeo. Então, vou ficando por aqui, gente. Um super beijo. Não esquece de deixar o like pra mim, de te inscrever no canal caso tu não seja inscrito. E me conta aqui embaixo se você tem o DIU ou se você quer colocar o DIU, como é que é e se você toma hormônio ou não. Comenta aqui embaixo pra mim. E me conta também se você gostou desse tipo de conteúdo aqui no canal, tá bom? Um super beijo, gente. Eu vou ficando por aqui. Até breve. Tchau, gente.